bem. Versículo 11, porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Está vendo aqui, irmãos? Nós sofremos por causa de Jesus. E você está achando que você sofre por nada. Você sofre por causa de Jesus. Meu irmão, você pode não achar causa, mas a Bíblia não está mentindo. Você é filho de Deus, você nasceu de novo, seu nome está escrito no livro de Deus. Você está sofrendo. Você diz, sim, mas eu sofro, minha vizinha também sofre, ela não é crente. Esquece sua vizinha, você ora por ela. Foque na sua vida. Olhe para a palavra de Deus. Tem uma causa, Satanás está te enganando. Ele está mantendo você no cativeiro, que ele quer te levar à depressão. Ele quer te colocar debaixo de uma culpa, de condenação, para destruir sua fé. Não é essa doença, não é esse problema que está te destruindo, é sua fé que está morrendo. Então, deixe Deus falar o seu coração. Olha o que a Bíblia diz, e você vai sentir a sua fé revigorada. Você está sofrendo por causa de Jesus. Porque nós que vivemos somos entregues à morte por causa de Jesus. Aí vem aquele outro, para quê? Para quê? Também a vida de Jesus se manifesta em nossa carne mortal. O que quer dizer carne mortal aqui, irmãos? É o mesmo vaso de barro. Carne mortal. É o mesmo que o vaso de barro. Deixe-me colocar tudo de maneira bem clara, bem fácil para você. Então, o que significa essa frase, carne mortal? Versículo 7, aqui do capítulo 4. Vasos de barro. Versículo 10. Nosso corpo. Aí, mais adiante. Versículo 16, aqui desse capítulo 4, homem exterior. Está vendo? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. O que é essa carne mortal? Casa terrestre. No versículo 2, tabernáculo. Tabernáculo do nosso corpo. Tudo isso, irmãos, é a palavra para definir essa frase carne mortal. A nossa carne mortal. Ficou claro para você? Então o vaso de barro, é o nosso corpo, que está aqui no versículo 10, é o homem exterior, é a casa terrestre, é o tabernáculo. Tudo isso é essa carne mortal. Porque você pode ficar preso só em uma coisa. E não é tudo isso que ele está descrevendo. Então vamos mais. Vamos ler os versículos 12 a 14. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei. Por isso é que falei, tem muito para se dizer aqui, mas eu quero passar rapidamente por esses textos. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabemos que aquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, se torne abundante as ações de graças, os louvores, a adoração, por meio de muitos, para a glória de Deus. Agora aqui vamos parar. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, essa palavra que precisa ser examinada para não ser mal entendida, é desgastar. Porque as lutas, tribulações, as perseguições nos desgastam, irmãos. Desgasta os nossos afetos, desgasta a nossa fé, desgasta a nossa relação com Deus, desgasta a nossa relação conjugal, desgasta a nossa relação com a igreja. As lutas desgastam, nós ficamos de maneira pessoal desgastados. Aí ele diz, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, se desgaste, contudo, isso é importante, que agora ele vai tratar um outro elemento que está intimamente ligado com tudo aqui, e é o ponto essencial do que nós precisamos estudar, nosso homem interior. Você tem um homem exterior, é onde você está sentindo o reflexo da dor, o reflexo das provações, é onde você sente essa carga que pesa no seu corpo. Aí diz que existe não apenas o homem exterior, existe o homem interior. Esse homem se renova dia a dia. Como é possível isso, irmãos? Lembre-se, versículo 4. Temos, porém, este tesouro, que é o ministério do Espírito. E aonde esse ministério atua? Ele atua no nosso espírito. Nosso espírito. E é no nosso espírito, irmãos, que o Espírito Santo veio habitar para fazer essa grande obra
E é aqui que nós encontramos, irmãos, uma profunda e gloriosa experiência espiritual. Ele diz assim, se renova de dia em dia. Olha o que ele diz. Porque a nossa leve e momentânea tribulação. Eu vou te fazer uma pergunta. A tribulação que você está passando é leve? Você vai dizer, não. Mas você já estudou as tribulações de Paulo? Já estudou? Será que tem alguém aqui entre nós que está passando pelo menos 10% de tudo que ele passou? Eu creio que não. E Paulo chama a nós, ele está falando da dele também. É como se ele colocasse todas as tribulações num nível só. Não tem nenhuma mais, nenhuma menos. Todas as tribulações são leves. Talvez Paulo, ou não, o Espírito Santo, através de Paulo, quisesse nos mostrar aquele glorioso texto de Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo, porque o meu fardo é leve. Esse texto responde tudo isso, irmãos, porque é leve. E sabe por que não está leve para você? É porque você está carregando tudo sozinho. Se você deixar que Cristo carregue por você. Mas como eu vou fazer isso? Entregue. Se a fé não for uma entrega, e se ela não encontrar descanso, ela não é fé. Eu vou repetir isso. Se a fé não for a nossa completa entrega, e nessa entrega nós não encontrarmos descanso, ela não é fé. Aí fica pesado. E nunca acaba. Nunca acaba. Já viu quando vem aqueles devoradores, aqueles gafanhotos que eles vêm em bando? É um problema acontecendo atrás do outro. É o carro que funde o motor. É o curto-circuito que dá e queima todos os aparelhos dentro de casa. Aí o filho leva a picada do mosquito da dengue, vai para o hospital. Aí você pensa, meu Deus, o juízo final chegou na minha casa. Irmãos, Paulo chama isso leve. Nós passamos por isso, irmãos. Jesus não nos enganou e disse, no mundo tereis aflições. Então Paulo tem que explicar para nós por que é leve. Irmãos, vamos entender aqui a mente do Espírito. Ele diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós, aqui porque é leve, por causa do eterno peso de glória. A glória tem peso, as tribulações é leve. Quando você coloca a glória vindoura, que será nossa eternamente, com as tribulações que você passa em tão pouco tempo, você fala, a minha já dura 15 anos, irmão, você chama isso de pouco tempo, a eternidade não tem tempo. 15 anos na eternidade não é nada. 15 anos na eternidade nós não podemos nem chamar de milésimos de segundo, porque não representa nada. Você tem toda a eternidade para experimentar a glória, aquilo que nunca subiu à sua mente, em termos de beleza, em termos de gozo, em termos de riqueza, em termos de majestade. Nunca nossa mente consegue calcular isso. Então ele chama isso eterno peso de glória. Por isso que as nossas tribulações são tão pequenas diante da glória que Deus está preparando para nós. E não vamos desfrutar isso se não for através desse glorioso trabalho do ministério do Espírito. Ele usou coisas difíceis? Usou. Irmãos, talvez nós tivéssemos algumas ideias para dar para Deus, para tratar conosco. Então você diria assim, Senhor, não faz desse jeito não, faz daquela outra maneira. Não coloca esses problemas sobre a minha casa não, coloca na casa do meu tio, que aí eu vou sofrer com ele. Não, ele vai lá e coloca a espada para transpassar você diretamente. Ou então você fala, Senhor, não transpassa de uma vez não, vai devagar, um pouquinho hoje, um pouquinho no meio do ano, um pouquinho no final do ano. Não, ele faz tudo de uma vez. E até o final do ano você vai ter muitos cortes, você vai ter muitos esmagamentos, mas ele nunca vai te abandonar. Aqueles que já estão com ele, irmãos, desfrutando, podemos dizer assim, de uma pequena parte de toda esta glória, com certeza, irmãos, eles já estão, se podem, né? Se podem, e eu me atrevo a dizer isso, se eles podem adorar lá naquela glória, eu tenho certeza que eles não se lembram de nenhum dos problemas que passaram aqui. Como nós nunca mais lembraremos, porque ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Então vamos terminar.
a nossa leve e momentânea tribulação